Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo Futebol Clube. Te convido a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Conheça também o nosso clube de membros para você apoiar aqui o canal e também tem alguns benefícios, como no Mundial 2005, onde você tem o grupo comigo lá no WhatsApp para a gente debater, para a gente conversar, para a gente interagir, conhecer outros São Paulinos por aí e também as nossas lives exclusivas, que normalmente é toda segunda-feira, mas hoje, especialmente essa semana, foi jogada lá para quarta-feira por conta do jogo de hoje. Hoje, inclusive, estarei ao vivo a partir das 6h30, jogo é às 8, a partir das 6h30 estarei ao vivo aqui no canal e também lá na Rádio Futimais, nessa parceria, para a gente trazer todas as informações direto do estádio do Morumbi. Credencial já foi aprovado, tudo certo, estaremos lá no estádio do Morumbi, então a partir das 6h30 te aguardo aqui também no canal para a gente começar a fazer o esquenta do jogo, trazer escalações, a gente bater um papo bem legal. Então conta aí com a sua audiência a partir também das 6h30. São Paulo hoje enfrenta o Novo Horizontino meio que com uma obrigação de passar, né? Os outros três grandes de São Paulo acabaram se classificando. No sábado, o Palmeiras venceu por 3-0 o São Bernardo fora de casa. Neste domingo, primeiro o Corinthians passou pelo Mirassol por 2-0 e depois o Santos também passou pelo Bragantino. Então agora o São Paulo tem que fazer o seu dever. São Paulo tem que passar para novamente termos os quatro grandes nas semifinais, algo que não acontece desde 2019 e no século também seria a quinta vez, seria a sexta vez, só 5 vezes em que os grandes estiveram nas semifinais do Paulistão, para vocês verem como o Paulistão sempre acaba pregando peças, mas hoje a gente deve ter, se tudo der certo, a confirmação do São Paulo como semifinalista aí do Paulistão e podemos ter os quatro grandes, assim como 2019, estamos em 2025, 6 anos depois, né, os quatro grandes de São Paulo estariam novamente entre os semifinalistas. O Novo Horizontino, que é uma equipe forte, uma equipe que demonstrou já sua qualidade dentro da competição, é uma equipe de Série B, quase uma equipe de Série A, né? Ali na última rodada acabou não conseguindo no ano passado o acesso para a primeira divisão. É um time que vem se consolidando desde alguns anos já, né? No cenário do futebol, não só paulista, mas também nacional. E aí agora o São Paulo terá essa obrigação. E aí vamos nos apegar a duas situações, tá? Primeiro, caso o São Paulo seja eliminado, na verdade, vamos trazer 3, mas a gente vai bater aqui na madeira, ó, 1, 2, 3. Caso o São Paulo seja eliminado, eu teria 26 dias ali para a próxima partida, quase um mês parado para começar o Campeonato Brasileiro. Mas, se vencer o Novo Horizontino com uma vitória simples, ali durante os 90 minutos, conquistaria os 3 pontos, né, na tabela de classificação, porque mesmo no mata-mata, a Federação Paulista continua contando os pontos para definir o mandante. Inclusive o Corinthians já garantiu matematicamente, em uma hipotética final, o Corinthians seria o mandante independente dos resultados que vierem daqui para frente. Então, se o São Paulo passa durante os 90 minutos com uma vitória, vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Caso passe do Novo Horizontino nos pênaltis, conquistaria somente 1 ponto e aí teria que enfrentar o Corinthians na Neoquímica. Por quê? Porque com uma vitória simples, esses 3 pontos faz com que dos 4 grandes, o São Paulo tenha a terceira melhor campanha. O Corinthians com a primeira, o Santos com a quarta, eles se enfrentam com o mando do Corinthians. Palmeiras com a segunda melhor campanha, São Paulo com a terceira, eles se enfrentam com o mando do Palmeiras. E aí, caso o São Paulo passe empatando, né, nos pênaltis, o São Paulo ficaria aqui. Então o quarto enfrentaria o primeiro fora de casa e o terceiro enfrenta o segundo
fora de casa. Então é mais ou menos nesse sentido o regulamento aí da Federação Paulista. Já deixa aí sua expectativa para o jogo. O que você acha que vai acontecer hoje no estádio do Morumbi a partir das 8 horas? Bora falar sobre a escalação do São Paulo. Eu até peguei aqui algumas informações, algumas colinhas que o pessoal me passou, que a gente conversou. E aí a gente vai trazer aqui um pouquinho do que o Zubalov acabou testando. Escalação do São Paulo, a tendência é termos 3 zagueiros, tá? Por mais que durante toda essa semana de preparação, o São Paulo teve, né, uma semana para se preparar para a partida, o Zubeldia até testou em algumas oportunidades a linha com 4, mas ali na reta final dos treinamentos, ali a partir de sexta-feira, sábado, ele já meio que deixou fidelizado o esquema com 3 zagueiros, e aí dentro desse esquema ele fez alguns testes, ele fez algumas manobras ali para entender alguns manejos, para entender de fato qual que seria a escalação que ele mandaria para campo. E aí nessas alternativas, por exemplo, a gente acaba tendo até uma dúvida na lateral direita, Cédric e Igor Vinícius. O Zubeldia durante todas as atividades testou as 2 possibilidades. Acredito que o Cédric deve largar na frente por enquanto pelas boas atuações que teve, mas o Igor Vinícius acabou sendo testado também. Já do outro lado a gente pode ter quase que uma garantia que o Enzo Dias começa jogando, o Endo ficaria no banco de reservas. Já na linha defensiva, o São Paulo tem 4 zagueiros disponíveis para 3 vagas. Eu falo 4 zagueiros porque o Juan Tressoldi ainda não deve ter condições de estar pelo menos entre os relacionados. Então a gente deve ter ali Alan Franco pelo lado direito, Arboleda e Sabino, e tem o Ferrarese correndo por fora ali pelo lado direito, que faria do Alan Franco sendo deslocado, ou voltando na verdade, para o lado esquerdo da defesa. Acredito mais na primeira, ou até por conta de jogos onde precisa ter a bola, onde precisa encontrar soluções ali para esquemas adversários que estão mais fechados. Na visão do Zubeldia, o Sabino tem condições de quebrar essas linhas pelo bom passe, além, claro, do jogo aéreo do Sabino, que é forte. Então acredito que devemos ir com Alan Franco, Arboleda e Sabino ali como os defensores. E aí as outras variações, na verdade, foi uma só, que foi a entrada do Marcos Antônio no time e a saída do Luciano. Ou o Luciano se permanece no time, o Oscar recua para fazer a função de segundo volante, e aí você teria o quarteto num molde diferente, com o Oscar, o Alisson que retorna sendo o primeiro, o Oscar sendo o segundo, você tem os 2 alas, Lucas, Luciano e Caleri. Seria mais ou menos esse modelo que o São Paulo, que foi uma das alternativas do Zubeldia. O outro modelo foi, sai o Luciano desse time, você adianta o Oscar e põe o Marcos Antônio como segundo volante ali também. Então são algumas possibilidades. Eu sei que muita gente até pede o André Silva, só que neste momento a tendência é do André Silva ficar no banco de reservas e aí quem sabe ser acionado ali no segundo tempo. Então são essas algumas dúvidas que a gente tem da escalação. O lado direito, essa linha defensiva, apesar da gente já ter meio que o molde, mas essa linha defensiva pode pintar alguma coisa, e essa questão de Marcos Antônio e Luciano. Ou seja, o São Paulo deve ir para campo com Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, os 3 zagueiros, Cédric, Alisson, Marcos Antônio ou Luciano e o Enzo Dias, Oscar, Lucas e Caleri. Esse é mais ou menos o esboço que a gente tem do São Paulo para pegar o Novo Horizontino logo. Você gosta dessa escalação? Nas dúvidas ali, quem você prefere? Cédric ou Igor Vinícius? Ferrarese ou Sabino? Ou Luciano e Marcos Antônio? Deixa aí nos comentários, quero muito ouvir a sua opinião. Combinado? Bora também falar um pouquinho da onde assistir.
São Paulo e Novo Horizontino você vai poder assistir na TNT e na Max, tá? Serão apenas a TNT tem os direitos dessa partida, não vai ter TV aberta, não vai ter no YouTube, então a TNT e a Max que é o streaming da TNT, elas que vão poder transmitir a partida, e eu também estarei lá com a Rádio Futimais, pra gente trazer também todas as emoções. Você pode pegar o controle, deixa no mudo e dá a sua preferência também para assistir também, para ouvir pelo menos a nossa transmissão direto lá do estádio do Morumbi. A arbitragem também causou muita polêmica, né? Porque a escolha foi a Edna Alves Batista, com os assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira, Rafael Tadeu Alves de Souza, o quarto árbitro é o Fagson Júnior dos Santos Silva e o VAR será comandado por José Cláudio Rocha Filho. A Edna Batista, que ela tem prestígio, né, com a CBF, também na FIFA, ela já foi escolhida para competições da FIFA, Copa do Mundo Feminina, Copa do Mundo, eliminatórias, Copa América, então ela é uma árbitra que no cenário dos árbitros ali tem tido oportunidades. A Federação Paulista esse ano também tem dado oportunidades para mulheres árbitras, né? Disparado ali a competição paulista, onde mais era o Paulistão que mais se teve a presença das árbitras mulheres, e aí nessa partida a escolha foi pela Edna Alves Batista, que a gente sabe que tem um histórico não só contra o São Paulo, né, de erros, alguns erros ou lances pelo menos discutíveis contra o São Paulo, mas também no próprio São Paulo e Novo Horizontino. Em algumas oportunidades a Edna teve escolhas controversas, mas a gente espera que pelo menos nessa segunda-feira que a arbitragem passe batido, que o São Paulo e o Novo Horizontino promovam um bom jogo e que a arbitragem não seja um empecilho, que não seja um problema para as duas equipes. A gente espera uma boa arbitragem aí da Edna, mesmo com o histórico não favorável, mas a galera não gostou muito não, a galera ficou bem pé da vida aí com a escolha da Edna para apitar a partida de logo mais no estádio do Morumbi. Beleza? Então, só recapitulando de novo, 6h30 estarei ao vivo aqui no canal pra gente trazer todo o pré-jogo da partida entre São Paulo e Novo Horizontino. Combinado? Um abraço para todo mundo, boa semana, bom jogo, que a semana comece com uma classificação e que o carnaval também, né, nessa reta final, também termine aí com essa classificação. Um abraço para todo mundo, não esqueça que tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Beleza? Um abraço, tchau, deixa aí seu palpite, quanto que você acha que vai ser o jogo.